Direto ao ponto. Entrevista. Programa Direto ao Ponto Entrevistas. Hoje, quinta-feira, é hora e vez do nosso amigo Ítalo França, que está comigo mais uma vez, para a gente falar hoje do seguinte tema. Já se pode se ambientar aí no tema, que hoje vai ser o seguinte: o que te impede de conseguir perdoar alguém mesmo querendo? É o tema da nossa entrevista desta quinta-feira. Ítalo, boa tarde. A dificuldade de perdão traz muitos problemas para as nossas vidas, Ítalo. Boa tarde a você, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa entrevista de quinta-feira. Boa tarde, Gamarra. Boa tarde a todos que já estão nos acompanhando nesse início de entrevista. E a resposta para a sua pergunta é sim. A dificuldade ou não perdoar as pessoas traz muito problema para a nossa vida. E isso eu observo diariamente nos atendimentos que eu faço. Até porque a falta de perdão ou essa dificuldade de relacionamento com outras pessoas invariavelmente está relacionado com todo e qualquer problema que a gente encontre hoje. Eu não consigo me lembrar agora de nenhuma situação, de nenhum tratamento que eu tenha feito em alguém que não tenha tido a necessidade de perdão de alguma pessoa no círculo dessa pessoa que veio procurar ajuda. Então, o que acontece? Sempre que nós temos conflitos com pessoas, existe a necessidade do perdão. E essa falta de perdão traz, eu diria, marcas na nossa vida, na nossa história, que elas devem ser corrigidas para que a gente possa resolver conflitos atuais. Para você ter uma ideia, hoje talvez você tenha um problema no relacionamento, um problema no trabalho, um problema na escola, né, Gabriel? Talvez você tenha um problema atual hoje que você nem imagina que exista um vínculo, vamos dizer assim, ou uma pendência com uma pessoa do passado que você precisa resolver para que você pare de ter esse problema. Não estou dizendo que é somente essa pendência que está te trazendo o sofrimento, mas muito provavelmente, talvez, exista nessa linha, nessa cadeia complexa que te leva a ter o sintoma de hoje, alguma pessoa, algum problema mal resolvido que precisa ser solucionado para que você deixe de sofrer hoje, no presente. Muito bem, 12 horas e 48 minutos. Existem muitas coisas que nos impedem de conseguir perdoar alguém? Não. Uma das principais, se não a principal coisa que nos impede de perdoar alguém, até nesse momento eu falo com você que tenha a sensação de que precisa perdoar alguém, que tem um assunto mal resolvido com alguma pessoa na sua vida, presente, passada, ou talvez alguém que já morreu. Uma das principais questões que dificultam a gente perdoar outros terceiros é o próprio conceito de perdão. O que acontece é o seguinte, eu não vou entrar em méritos religiosos, ok? Porém, nós crescemos e somos ensinados de acordo com diversos conceitos, e o conceito religioso é um deles. O que acontece é que o conceito que nós temos de perdão hoje é o perdão sublime, sabe aquele dar a outra face para quem bateu de um lado, é o amar ao inimigo assim como você ama a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo, amar até mesmo o inimigo. Esses conceitos nos trazem a ideia de que para que você realmente perdoe alguém, você tem que amar o seu inimigo, você tem que gostar do que ele fez, você tem que aceitar o que ele fez, você tem que ser conivente, você tem que conviver com essa pessoa. E aí é onde entra todo o problema de ser praticamente impossível perdoar alguém. Porque você imagina o seguinte: você sofreu um abuso sexual. E aí, de repente alguém vem e fala assim: pô, mas você tem que perdoar esse seu abusador. Como é que você vai lidar com essa informação? Quando alguém te fala que você tem que perdoar alguém que fez algo simples, vamos colocar menos complicado como um abuso sexual. Alguém foi lá e, sei lá, inventou uma mentira sobre você, falou que você
tinha feito algo que você não fez e que não era tão grave. Aí você fala, não, pô, você tem que resolver isso com ele, você tem que perdoar essa pessoa. Talvez seja difícil para você, mas você talvez pense que é possível, né? Não foi tão relevante assim. Agora, quando existe esse caso, por exemplo, de estupro, e você chega para a mulher ou para o homem, porque não existe seleção, né? Você fala para essa pessoa, fala, ó, para que você possa viver feliz, livre, liberto ou liberta desse sofrimento, você tem que perdoar o seu abusador. Essa pessoa vai pensar o seguinte, você quer dizer o quê? Que eu tenho que gostar do que ele fez? Porque eu não consigo esquecer, eu não consigo deixar para lá. Como que eu vou perdoar essa pessoa tão infeliz que fez isso comigo, esse doente, né? E então, todo esse conceito de perdão que está arraigado dificulta para que a gente possa perdoar. Então, eu resolvi trazer esse tema aqui hoje para que nós possamos, pelo menos, refletir brevemente sobre o que é perdão de verdade e como deve acontecer para que você possa se livrar. Até porque o que acontece é o seguinte, Gamarra, e a todos que estão nos acompanhando aqui. O que é o perdão? De verdade. O perdão nada mais é do que se responsabilizar. Não é se responsabilizar pelo que o outro fez. É se responsabilizar por como você está se sentindo. A partir do momento que você entende isso, que o perdão é uma autorresponsabilização pelo sentimento, você começa a entender que fica mais fácil perdoar. Por quê? Porque o que significa perdoar de verdade? Significa você entender que naquela época alguma coisa de muito ruim aconteceu com você que foi gerado por outra pessoa. Significa você entender que essa outra pessoa possuía uma limitação extrema. E isso eu digo desde questões com pai, mãe, filho, entende? O seu pai te bateu porque descobriu que você estava namorando escondido. A sua mãe te chamou de burro, de incapaz e de ignorante porque você não tira notas boas na sala de aula. Entende? Tudo isso, essa compreensão de perdão que eu estou aqui propondo e oferecendo para que quem esteja escutando e tenha dificuldade de perdoar, é justamente essa. Porque esse é o verdadeiro perdão. É você reconhecer que o outro tinha uma limitação, aquilo foi o que ele poderia te dar naquele momento, não podia te dar diferente, porque é daquele jeito que ele foi programado para fazer. Só que, depois que ele fez aquilo com você, é você que vem carregando a dor. É você que vem carregando a raiva. É você que vem carregando a mágoa, o rancor, a tristeza. O que significa perdoar nesse momento e de verdade? Você reconhecer que, se é você que está carregando tudo isso, você pode deixar, escolher não sofrer mais. E o perdão é isso. O perdão é você reconhecer que você não quer mais carregar a dor e escolhe então deixar de sofrer. Isso é o perdoar. Perdoar não tem nada a ver com o outro. Perdoar tem a ver conosco. Porque se você não perdoar alguém, sinto muito, mas essa pessoa vai continuar vivendo a vida dela, muitas vezes feliz da vida, sem nem se lembrar que ela fez isso com você. O perdão é você se dar a oportunidade de não sofrer mais por aquilo. Entende? Então, é o momento onde eu penso assim, ok, você me magoou demais, você foi um grande, para não usar um palavrão, você foi uma pessoa muito abusiva, né? Você me fez sofrer muito, mas hoje eu reconheço que você não tinha nada demais para me oferecer, era aquilo e ponto. Só que eu não quero mais carregar esse sofrimento, eu não vou mais carregar esse sofrimento, eu não vou mais sofrer por isso. E nesse momento que você entende que você não vai mais carregar isso, é que existe o perdão, que é onde você se desliga do sofrimento, porém, não exige que você continue convivendo com a pessoa. Isso não é pré-condição para perdão. Não exige que você diga verbalmente para ela, eu te perdoo. Não existe essa pré-condição. Muito pelo contrário. A pré-condição para o perdão é a coragem. E a coragem do quê?
Muitas vezes nós convivemos com pessoas que nós gostamos, que nós carregamos um rancor dentro de nós, que muitas vezes esse rancor, ele nos deixa do lado desse ser, né, que também nós gostamos, mas que nos magoou. Porém, muitas vezes quando a gente perdoa alguém, a gente se dá conta que o mais correto a fazer é se distanciar dessa pessoa. Porque ela, na limitação cognitiva e mental que ela tem nesse momento, ela já não tem mais nada para te oferecer. Então você reconhece isso, escolhe não sofrer mais por isso, ou seja, você perdoa ela e se distancia. E não significa que você, né, psicóloga Keila Vega, você deve conviver com isso diariamente nos consultórios. Conflitos com outras pessoas fazem com que nós carreguemos sofrimento. E aí, quando eu digo assim, nós carreguemos sofrimento, traz essa ideia de que nós é que carregamos isso. Porém, como eu disse, vai exigir coragem. Muitas vezes você vai ter que se distanciar daquilo que te fez mal. Entende? Mesmo não tendo mais raiva por essa pessoa, mesmo não tendo mais mágoa, você simplesmente reconheceu que não está afim mais de sofrer, que não vai mais sofrer, e que paciência, bola pra frente. Entende? Legal. 12 horas e 56 minutos. Então, o que a gente precisa fazer para perdoar aí de verdade mesmo? Ou seja, aquele perdão verdadeiro que vem lá do fundo da alma, do fundo do coração, Itas. Exatamente. Que legal que você perguntou desse jeito, porque é muito importante frisar, Gamarra, que o perdão não são palavras, ok? O perdão é um sentimento. Se você diz apenas e não sente, de nada funciona. Dentro do processo de hipnoterapia, que é quando nós estamos muito, mas muito submersos desse nosso mundo de emoções, nós temos muito mais condição de proporcionar um perdão verdadeiro, ok? Mas é muito importante aqui todo mundo entender que o perdão, como eu disse, não precisa ser verbalizado. A pessoa nem precisa pedir desculpa para você perdoar ela. O perdão é uma questão sua. Você precisa simplesmente sentir que não quer mais e que não vai mais carregar aquela dor. Ok? O que você vai fazer a partir daí é responsabilidade sua também. Se você vai continuar conversando com essa pessoa, se você vai se distanciar dela, se você vai falar para ela que com você estão tudo resolvido ou não, entende? Não importa o que você vai fazer depois disso. O importante é que para que o perdão verdadeiro aconteça, você precisa ter todo esse entendimento do que de verdade é o perdão. Que nada mais é do que... Imagina o seguinte, você tem um conflito com uma pessoa e nesse momento ela te magoou. O que significa isso? Que nesse momento, depois do conflito, você aprisionou dentro da sua mente uma imagem ruim dessa pessoa. É isso que aconteceu. Perdoá-la significa o quê? Você abre a jaula, a gaiola e deixa a pessoa ir embora. E viva a sua vida de maneira mais tranquila, mais leve. Isso é perdoar essa pessoa. E até é interessante que um dos comentários que deixaram aqui no meu Instagram, logo antes, quando eu avisei que faria a entrevista de hoje, né, que eu coloquei o tema, foi que um comentário assim: eu tento perdoar, mas ao mesmo tempo vem o rancor. O que acontece nesse momento? Não existiu o perdão ainda, ok? Porque o rancor existe porque não existe o perdão. A mágoa existe porque não existe o perdão. A raiva existe porque não existe o perdão. O perdão é o remédio. É o remédio que ele é amargo até você tomá-lo. E depois o resultado é muito promissor, vamos dizer assim. Porque nesse momento, depois que você escolhe de verdade assumir a própria vida, tomar a própria vida e responsabilidade do que você sente e faz nas próprias mãos, fica fácil de você já não ficar mais se importando com o que os outros falam ou fazem para você. Não significa que você vai aceitar as coisas, compreendem isso? Não se importar, perdoar as pessoas, não significa que você não vai se impor, que você vai continuar convivendo com elas. Porque, até para compartilhar aqui uma concepção, a humanidade evoluiu, certo? Existia um tempo em que se matava e que se faziam coisas bárbaras por nada. Aí surgiu uma lei que disse assim:
olho por olho, dente por dente. Ou seja, você só pode fazer aquilo que fizeram pra você. Isso já foi uma evolução. Eu paro de matar por nada e eu mato, ou eu corto um braço, ou eu enfio uma faca em você se você fizer o mesmo comigo. Claro que eu não vou conseguir te matar se você me matar, mas vamos entender assim, se alguém matar um membro da minha família, eu vou lá e mato dele. Beleza, chegou uma época que isso era melhor do que o que tinha antes. Aí depois evoluímos para o se alguém te agredir, dê a outra face. Isso significa o quê? Que você tem que se colocar no chão e pedir para ele pisar em cima? Não. Significa não devolver na mesma moeda, como era feito antes, no passo anterior. Isso significa o quê? Que para você perdoar alguém, você não precisa se colocar abaixo dela. Você precisa simplesmente entender que aquela é uma limitação da pessoa naquele momento e que você escolhe não se deixar afetar. Então você se liberta daquilo e mantém ou exclui a pessoa da sua vida, se for o caso. Até aproveitando aqui que a Dani comentou, eu sou uma pessoa que preciso perdoar, mas vem o rancor, aí fica difícil. Mas eu sei que eu preciso passar por essas etapas da vida para viver melhor. Dani, cada um tem seu tempo, cada um vai sofrer aquilo que precisar sofrer, até entender que não precisa sofrer de verdade. Entende? Não necessariamente, não justifique para si mesma o seu sofrimento como se fosse uma necessidade para crescer. Todo mundo cresce sofrendo, ok? Vai depender de cada um, de como cada um enfrenta a própria vida. Mas para que você possa até viver melhor e aprender mais, nada melhor do que você entender nesse momento que se desligar de pessoas que fazem mal, muitas vezes é a solução. O que também é muito importante entender que a gente não convive com pessoas perfeitas ainda. Estamos em evolução constante, todos nós. E é muito importante a gente sempre entender que o outro vai errar uma hora ou outra. Principalmente porque nós temos muitas expectativas que são projetadas na outra pessoa e essas expectativas nunca, ou na grande maioria das vezes, não serão cumpridas. E aí a gente se magoa. Então é muito importante entender isso, que você não precisa sofrer para evoluir. Porém, a gente só aprende isso sofrendo. Infelizmente, é igual aquela charge que o discípulo pergunta para o mestre: mestre, o que eu tenho que fazer para me tornar sábio? Aí ele disse: aliás, o que eu preciso fazer para poder não errar? Ele falou: você tem que treinar, você tem que ter experiência. Eu falei: como é que eu faço para ter experiência? Errando. Então é impossível você aprender algo sem passar por aquilo. Cada um tem a própria jornada. Eu estou aqui trazendo essa informação para que alguém, talvez, que já esteja nessa etapa, entenda que o próximo passo é esse. Entende? É isso aí. Muito bem, 13 horas e 3 minutos, 1h03. Ítales, obrigado pela sua vinda mais uma vez e até a próxima quinta-feira. Muito obrigado, Gamarra. Muito obrigado a todos que acompanharam essa entrevista de hoje. Até a semana que vem. Eu vou intervalinho, daqui a pouquinho eu tô